aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum, e como cantamos no refrão do salmo de hoje: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Vamos repetir esse refrão do salmo de hoje? Pode olhar aí no seu folheto. Olha o poder, a força que tem esse convite da palavra de Deus para cada um de nós neste domingo. Vamos repetir juntos o refrão do salmo? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Então, se nós pedimos ao Senhor para Ele mostrar o caminho dEle para nós, se nós pedirmos a Ele para Ele mostrar a sua verdade para nós, com certeza Ele mostrará. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. A cada ano a igreja nos propõe a meditação de um evangelho de acordo com um evangelista. Então este ano é o ano litúrgico B, cuja finalidade está na meditação do Evangelho de Marcos. E é interessante que o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos já nos abre o apostolado de Jesus. Já relata para nós o início da vida pública, o início da missão apostólica que Jesus vai realizar no meio daquele povo, no meio da humanidade, chegando até nós. E é interessante que o Evangelho também nos contextualiza. Se vocês tomarem no folheto, Evangelho de São Marcos, versículo 14, o Evangelho nos disse: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. João Batista se cala para que Jesus comece a falar. Então ele estava preso, e estando preso, Jesus começa a sua missão. Então é necessário compreendermos porque João Batista encerra o Antigo Testamento e Jesus abre o Novo Testamento. João Batista se cala, estava preso, e Jesus começa a pregar o Evangelho. Então, qual é o significado da palavra Evangelho?
A palavra evangelho significa boa nova, significa boa notícia. Então, o que Jesus traz para nós da parte do Pai? Uma boa notícia, uma boa nova, e isso é chamado de evangelho. Por que nós também devemos compreender esta realidade? Porque hoje nós vivemos na sociedade da tragédia. Hoje as notícias que são veiculadas nos meios de comunicação, somente coisa triste, droga, morte, assassinato, coisas ruins. Diz o ditado: se a gente torcer o jornal, corre o risco de sair 1 litro de sangue, porque é somente tragédia. E nós de repente vamos trazendo isso também para a vida. Em vez de você ser uma pessoa portadora de uma boa notícia e de proclamar coisas que edificam a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta, de repente nós agimos de maneira contrária. Falamos somente coisa que não presta, somente coisa que não edifica a vida, somente coisa que não nos coloca na presença do Senhor. Então, Jesus começa o seu ministério nos dando uma boa notícia, pregando a boa nova de Deus, para que de fato a nossa vida seja transformada. Agora vamos entender qual é a boa notícia de Deus, qual é a boa nova que Ele tem para nos oferecer. Então tome aí no seu folheto, versículo 15 do Evangelho, vamos ler todos juntos, versículo 15 do Evangelho de hoje. Acharam aí? Vamos ler juntos? O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Primeira frase do versículo: o tempo já se completou. Na concepção da vivência da fé, a palavra tempo tem 2 significados. O cronos, que é o tempo cronológico, dos segundos, das horas, dos dias, semanas, meses e assim sucessivamente. Esse é o cronos. Mas também nós temos o kairos, que é o tempo da graça. E se vocês repararem, as 3 leituras de hoje nos fala de tempo. Na primeira leitura do profeta Jonas, Jonas faz o convite: ainda 40 dias e Nínive será destruída, se não mudar de atitude. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. E Jesus no Evangelho nos diz: o tempo já se completou. O que o Evangelho quer nos ensinar sobre o tempo? Que nós não podemos ser escravos do cronos, porque muitas vezes a escravidão do cronos, de uma vida louca, de um ritmo sem tempo para a família, sem tempo para rezar, sem tempo para visitar um amigo, sem tempo para ler a palavra de Deus, pode nos tirar do kairos, que é o tempo da graça que Deus tem para cada um de nós. E esse tempo já se completou. Jesus está no nosso meio. Ele é a boa notícia da parte de Deus. E nós devemos permitir com que o kairos prevaleça sobre o cronos, que o tempo da graça de Deus prevaleça sobre o ritmo acelerado que cada um de nós vivemos e que nos escraviza. É necessário conversão. Mas antes de falarmos da conversão, o Evangelho também nos disse que o reino de Deus está próximo. Jesus é o reino de Deus concretizado no nosso meio. E por que o Evangelho disse
que o reino de Deus está próximo. E não disse o reino de Deus está aqui, se Jesus estava lá com eles. Porque o reino de Deus acontece a partir do momento que eu faço uma adesão livre ao Senhor. A partir do momento que eu tomo a decisão, que eu permito Jesus entrar no meu coração, entrar na minha vida, fazer a diferença nas escolhas que cada um de nós devemos fazer no cotidiano. Aqui está o princípio da liberdade. A imagem de Deus em nós é a liberdade, e nós exercitamos a liberdade a partir do momento que nós temos a possibilidade de escolher. Então é necessário que cada um, ouvindo a palavra, faça a opção de escolher Jesus, para que Ele prevaleça sobre o seu cronos, para que Ele te leve ao Kairós, para que o tempo da graça prevaleça na sua vida. Diante deste tempo que se completa, deste reino de Deus que está próximo e que pode adentrar o nosso coração, o que é necessário fazer? Convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos repetir essa frase? Convertei-vos e crede no Evangelho. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, converta e creia no Evangelho. É o convite da palavra de Deus para nós hoje. Convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra conversão vem do grego, da palavra metanoia. A palavra metanoia é formada por duas palavras gregas, meta e noia. O que é a meta? A meta é um objetivo que eu me proponho a alcançar. A meta. A noia é uma mudança de mentalidade, porque nós corremos o risco de achar que conversão é somente mudança de caminho. As placas do trânsito nos ajudam a entender, né? Se você está andando, tem lá a placa da conversão. Isso significa o quê? Que você pode virar e mudar o caminho. Mais do que mudar o caminho, a palavra metanoia nos ajuda a entender que é necessário mudar a mentalidade. Porque não adianta eu mudar o caminho se a minha mentalidade continua a mesma. E se a mentalidade continua a mesma, pode ser que eu não alcance a minha meta final. E qual é a nossa meta, minha gente? A vida em Cristo. A vida plena que Ele pode nos oferecer. É por isso que depois que Jesus fala, convertei-vos e crede no Evangelho, Ele vai chamar os apóstolos. É necessário ouvir a voz de Deus. Mostrai-me, ó Senhor, o vosso caminho. Mostrai-me, ó Senhor, a vossa verdade. Cantamos isso no Salmo. E se nós pedimos, o Senhor mostra. O Senhor mostra. Então é necessário, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade. A conversão começa por aí, para que de fato cheguemos à meta alta do coração humano, o que o nosso coração almeja, o Senhor. Primeira atitude, a conversão. A segunda atitude, crer no Evangelho, ou seja, acreditar na palavra de Jesus, tomar a decisão de viver segundo esta palavra. Se nós pedimos ao Senhor para mostrar o caminho, Ele vai nos mostrar. E como que Ele mostra? Ele mostra falando, e Ele fala por meio da sua palavra. Aí você poderia perguntar: padre, mas de maneira concreta,
como se dá esse caminho de conversão para eu acreditar no Evangelho? A primeira leitura vai nos ensinar. Então tome aí no seu folheto, volte na primeira leitura do profeta Jonas. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 da primeira leitura. Acharam aí? Vamos ler juntos? Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Vamos parar por aqui. Nínive era a capital da Assíria. E quando o rei Senaqueribe domina o seu reinado, o povo de Deus, o povo de Israel, foi sujeito à dominação assíria. E os assírios foram muito maus com o povo judeu, com o povo de Israel. Eles sofreram demais. Os israelitas sofreram muito debaixo da chibata dos assírios. E depois que o reinado de Senaqueribe desmoronou, e o povo de Israel volta para Jerusalém, eles tinham uma raiva profunda do povo de Nínive. E com o fortalecimento de Israel, eles foram criando uma política nacionalista muito forte. Ou seja, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da promessa, e todos aqueles que nos maltrataram receberão a vingança da parte de Deus. Eles desconsideraram o povo de Nínive, achando que Deus não ia agir com misericórdia. Mas o bonito de Deus, minha gente, é que Ele não desiste do seu povo, mesmo sabendo que este povo é um povo de cabeça dura. Ele chama Jonas e diz: vai para a cidade de Nínive e convida o povo à conversão, porque se eles não se converterem, a cidade será destruída em 40 dias. Então Deus deu uma chance para aquele povo, Deus deu uma oportunidade, mas era necessário que o povo aproveitasse a oportunidade que Deus deu. E conosco não é diferente. O Senhor não se cansa de nos dar oportunidades para conversão, para mudança de mentalidade, para acreditar no Evangelho. O problema é que nós não valorizamos as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós tratamos com tanta indiferença as coisas de Deus. Entrar numa igreja, como entrar num salão, como entrar no supermercado, como entrar num lugar de festa, de repente é a mesma coisa. Vamos perdendo a sacralidade daquilo que é sagrado, vamos perdendo a reverência daquilo que é de Deus, e tratamos as coisas de Deus, se brincar, pior do que as coisas do mundo. Na época de Jonas, não havia grandes cidades como a nossa. O povo morava em pequenas vilas, em pequenos povoados. Então, uma cidade que você gastava 3 dias para atravessá-la andando, significava que era uma cidade muito grande naquela época. E assim era a cidade de Nínive. Qual o convite que Deus faz por meio do profeta Jonas? Levanta-te, põe a caminho e anuncia a mensagem que eu te confiar. Aqui estão os 3 elementos
que nos auxiliam no caminho de conversão: levantar, colocar-se a caminho e anunciar a palavra. Vou repetir: levantar, colocar-se a caminho e anunciar a palavra. Vamos repetir? Levantar, colocar-se a caminho e anunciar a palavra. Levantar, um verbo de ação. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu o convite de Jesus do Evangelho: vinde e vede. Vem. Hoje no Evangelho, Jesus vai dizer aos discípulos: segue-me. Então, a caminhada com Deus é uma atitude interior que nos tira da paralisia, do comodismo, dos confortos que nós temos. E na verdade, que tipo de Deus que a gente molda? Nós queremos um Deus mágico, nós queremos um Deus com varinha de condão, que resolve o meu problema na hora que eu mando. E as igrejas que vendem esse tipo de Deus, se brincar, estão cheias, porque de fato as pessoas não querem fazer um itinerário de caminhada com o Senhor, mas querem ficar aproveitando somente da dispensa daquilo que o Senhor pode me dar em troca, da minha ameaça, ou da minha campanha, ou do meu pedido, ou às vezes do meu dinheiro. Do meu dinheiro. A atitude que a palavra nos pede é de levantar, é de sair, é de ir ao encontro do Senhor. Ir ao encontro do Senhor significa fazer um caminho. Quem aqui já foi a pé à Trindade? Tem alguém? Ótimo, é a grande maioria, podemos dizer 80% da igreja. Quando você toma a decisão de ir a pé para a Trindade, todo mundo animado lá no trevo do Padre Pelágio, não é? Passa o sebo de carneiro na canela, pega a garrafinha de água, põe uma roupa mais leve, usa um tênis, o cabelinho arrumadinho. Quando chega na barreira policial, já tem que diminuir a marcha, porque o passo foi diminuindo, o cansaço vai vindo. Quando você vai se aproximando da Coca-Cola, que você olha aquela subida, ai meu Jesus, chama o SAMU, chama a polícia, o carro de apoio, será que eu vou dar conta? Aí vai passando, quando chega lá na Imperial, o pé já está reclamando, já tem calo, as pernas doendo. Mas quando você entra lá na Basílica do Divino Pai Eterno, qual a sensação que você tem? De alegria, de vitória, de conquista, porque eu alcancei a minha meta, o meu objetivo, chegar à Basílica do Pai Eterno. Por mais que o caminho foi pesado, machucou o meu pé, eu que saí todo bonitinho, cheguei lá todo descabelado, né? Saí com a roupinha toda limpinha, cheguei lá toda suja de poeira, mas valeu a pena fazer o caminho, alcançar a meta. Então o convite da palavra é esse: levanta-se, mas se coloque a caminho, faça esse itinerário com o Senhor. Ele é o caminho, e além disso, Ele também colabora conosco, é o nosso companheiro no caminho. Discípulos de Emaús, Jesus foi caminhando com eles, e eles reclamando e falando, todos desanimados, mas quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, o nosso caminho de conversão, minha gente, é uma caminhada. Sabe até quando esta caminhada vai durar? Até o dia da nossa morte. O dia da nossa morte. A conversão é um processo constante.
E ela é constante por quê? Porque ela nos auxilia a chegarmos a Jesus. E chegamos a Jesus ouvindo a palavra dele. Jonas seguiu o caminho, se levantou, porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. A profecia de Jonas para Nínive era essa: se vocês não se converterem em 40 dias, uma quaresma, 40 dias, a cidade será destruída. Por que que a primeira leitura ressalta esse conteúdo de fé? Porque quem não se levanta, quem não caminha com o Senhor, e quem não é dócil à sua palavra, experimenta a sua autodestruição. Quantos jovens hoje, perdidos no mundo das drogas, do crime, do tráfico, da prostituição, o que eles estão fazendo consigo mesmo? Uma autodestruição. E na nossa vida não é diferente. Você pode escolher não seguir o que a palavra está dizendo, mas se prepare para as consequências. A palavra vem nos ensinar, porque Deus nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer como meta para a nossa vida a destruição, mas Ele quer como meta a vida nele, a vida plena, a vida eterna. E é isso que nós precisamos entender, porque o nosso coração é duro. A gente ouve as palavras de tantas pessoas, seguimos tantas pessoas, mas não somos capazes de seguir o que o Senhor nos diz. Então, é uma mudança de mentalidade, é uma metanoia, é um caminho de conversão que dura a vida toda. E quem se propõe, quem se arrisca nesta aventura, não se arrepende. Tem algum casal de namorados aqui na igreja? Tem? Ou não? Ninguém. O padre não vai chamar não, só levanta a mão. Quando os jovens estão namorando, eles gostam muito de fazer o quê? Aventura. O que é uma aventura? É sair, ir para um lugar e não sabe o que vai acontecer nesse lugar. Isso se chama aventura, porque se você soubesse para onde você vai, o que você vai fazer, não seria aventura. O que leva, por exemplo, um casal de namorados a fazer uma aventura? O desejo que um tem para com o outro. E a palavra nos convida a fazermos uma aventura de amor. E esta aventura não é uma aventura qualquer, que nós não sabemos aonde iremos chegar, mas é uma aventura que de repente eu não tenho tudo definido na minha frente. É necessário confiar, porque o Senhor vai mostrando de acordo com a vivência, com a caminhada, com o caminho. Então aqueles que se aventuram nesta grande aventura de amor com Jesus, chega à sua meta final, a vida plena que Ele pode nos oferecer. E é isso que cada um deve tomar posse para a sua vida. Agora nós vamos na primeira leitura. No versículo 5, vamos lá? Versículo 5 da primeira leitura. Vamos ler juntos o versículo 5? Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Qual a atitude dos ninivitas? Acreditaram em quem? Qual foi o convite de Jesus? Convertei-vos e crede no Evangelho. Acreditem no Evangelho, na palavra.
Os ninivitas fizeram o quê? Acreditaram em Deus. Precisamos acreditar em Deus. De repente você acredita no guru, você acredita na mãe de santo, você acredita no seu signo, você acredita no que sua amiga diz, você acredita no que seu pai e sua mãe falam, mas não é capaz de acreditar no que Deus diz. Então é necessário acreditar em Deus. Depois, eles fizeram jejum. Hoje nós vivemos na cultura da comida. Quem aqui tem rede social? Facebook, Instagram, WhatsApp? Levante a mão. A grande maioria, né? Alguns estão com medo, achando que o padre vai falar alguma coisa. Quando você vai para uma festa, para um restaurante, com os seus amigos, a grande maioria faz o quê? Chega o pratão de comida, antes de baixar nele, não, vamos fazer uma foto, um bumerangue, um vídeo, vou mandar no grupo, vou mandar no Facebook, vou pôr no Instagram, vou pôr no WhatsApp, que agora tem que pôr lá, né, aquelas fotinhas, além das conversas, e a hora que vai comer a comida já está fria, e reclama, ai, que comida ruim, está fria, claro, você gastou 1 hora, não é assim? Aí a gente vai engordando e vai virando uma pantufa, ai, depois chega chorando, padre, o que é que eu vou fazer? Fecha a boca. Mas para fechar a boca precisa também de conversão, de mudança de mentalidade. É preciso. É necessário o quê? Uma atitude interior. O jejum é a retirada de uma refeição principal, o almoço ou o jantar. Ah, padre, eu faço jejum na janta porque eu não janto mesmo. Adianta? Não. O jejum tem que doer. A gente tem que sentir falta, senão não é jejum. O jejum precisa nos ajudar a dominar a nossa vontade, que é desorientada. E aí pode ser que você faça o jejum do almoço, e quando vai dando ali para as 11h30, meio-dia, você já começa a sentir o cheiro do alho refogado do almoço da vizinha. E aí as lombrigas vão brigando, não é? A boca vai enchendo d'água, quase pula o murro para avançar na panela da vizinha. Aí é nessa hora que nós precisamos ter o quê? Persistência no caminho que estamos fazendo. Porque a mesma forma que você teve a força para renunciar àquela refeição ou àquela comida, é a mesma força que você vai precisar para renunciar ao mal, quando ele quiser destruir a sua vida. Então, é necessário também a gente mexer com o prato de comida. É necessário também nós mexermos com a barriga. Então, além de acreditar em Deus, eles fizeram jejum. E quem tem a prática de jejuar com frequência, alcança muitas graças da parte de Deus. Aí, nós somos muito trambiqueiros com Deus. E padre, eu tentei fazer jejum, fiquei amarelo, fiquei branco, desmaiei, dei sapituca, dei acesso, não é? Nossa Senhora, dou conta não, padre. Então, se de repente a impossibilidade devido a uma doença, a fragilidade do seu corpo, faça o jejum da língua, deixe de falar mal da vida dos outros, também vale, e de repente esse daí vai doer muito mais do que o prato de comida. Olha como a palavra de Deus é prática, o jejum. E por fim, eles se vestiram de sacos. O que é o saco, minha gente? É aquele pano de linhão, que de repente a gente compra para limpar a casa. Hoje, nós somos moldados, infelizmente, não pelo poder da palavra de Deus, mas pelo poder da mídia.
daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que me chega de manhã, de tarde, de noite nas minhas redes sociais. Como é o tempo de Natal que nós terminamos agora? Eu dizia na missa de manhã hoje, todos os dias antes do Natal, tinha no Jornal do Almoço uma reportagem da 44. O que vende na 44, minha gente? Roupa. Você anda lá, pode perder no meio daquelas lojas e feira hippie, tanta coisa, roupa. A roupa que antes era uma necessidade básica, hoje se tornou o quê? Objeto de luxo. Então eu me imponho, eu mostro quem eu sou, não por aquilo que está dentro de mim, mas pela casca, pelo carão no botox e na maquiagem, pela marca da minha roupa, porque a minha roupa é dessa marca e a da ciclana é daquela dali, da feirinha do Canedo. Ai, que coisa feia, olha lá a costura torta. É ou não é assim? Infelizmente é assim. Então a conversão passa também pelo nosso modo de vestir. São Paulo nos disse na segunda leitura do domingo passado, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus, é onde Deus habita. Mas hoje a cultura odierna tem dito que o nosso corpo é somente fonte de prazer, é somente manequim para ser exposto a todo momento. E de repente a roupa que eu deveria vestir, porque o meu corpo é sacrado, é respeitar a sacralidade dele, eu uso a roupa de 1 palmo. Vocês já viram a roupa de 1 palmo? Que é 1 palmo embaixo e 1 palmo em cima. Mal tampa o que tem que tampar. Aí qual que é a desculpa? O calor, padre. Mas aí quando chega o período mais frio, anda do mesmo jeito. Então a desculpa é o calor? Não. Antes era mais as novinhas, hoje são as novinhas e as velhinhas também, porque, que é isso, padre? Eu estou enxutona. Não é assim? Então é necessário que o nosso caminho de conversão nos ajude também. Molde o nosso vestir, o nosso comer, a maneira de se portar, a maneira de ser filho amado de Deus, filha amada de Deus, que você é, que nós somos. Agora nós vamos para a segunda parte do Evangelho. Volte aí. Nós vamos agora para o versículo 16 e o versículo 17 e 18. 16, 17 e 18. Vamos lá? Acharam aí? Vamos ler juntos? E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Então, o caminho de conversão e de acreditar no Evangelho passa pela adesão que nós fazemos ao chamado de Jesus. O caminho de conversão e de acreditar no Evangelho passa pela adesão que nós fazemos ao convite de Jesus. Jesus chamou por primeiro Simão, que depois recebeu o nome de Pedro, e o seu irmão, que estavam à beira do mar, André. Eles eram pescadores. Eles estavam lá trabalhando. O que isso quer nos dizer? Que o chamado que Jesus tem para a nossa vida não é apoteótico, como de repente nós esperamos, mas o chamado que Ele tem para a vida de cada um acontece onde? No cotidiano das nossas atividades ordinárias.
Eles estavam trabalhando, eles eram pescadores, eles estavam lá à margem do mar da Galileia, e foi lá que Jesus os chamou. Então pode ser que no seu trabalho, você faça gambira, que você não cumpra o horário, que você não faça o que é da sua competência, que você faça o trambique para tirar algo em cima daquilo. Entenda que pode ser lá que Jesus vai te chamar. Ele nos chama no cotidiano da vida, nas atividades que cada um deve fazer, com honestidade, com retidão, daquilo que nos compete. É muito triste quando temos que depender do serviço público. Esses dias tive que revalidar a minha carteira de motorista e fui ao VaptVupt. Mas a menina que me atendeu, ela me atendeu num desprezo tão profundo, que eu quase fui embora, antes de ir para o atendimento, porque no VaptVupt tem primeiro, né, aquela eles dizem, né, uma pré-seleção ali, para te falar quais os documentos e tudo mais, mas com tanto desprezo, com tanto pouco caso. E eu falei, meu Deus do céu, não me deixe ser um padre que trate o povo com pouco caso, como essa mulher está me tratando aqui no serviço que compete a ela. Então devemos fazer bem, de maneira reta, alegre, porque faz a diferença na nossa vida e na vida da outra pessoa. Jesus nos chama no cotidiano das nossas atividades. Então, assim que ele chamou Simão e André, eles deixaram imediatamente as redes. Jesus fez um convite: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. A atitude da conversão, profeta Jonas, primeira atitude qual era? Levanta-te, vai ao encontro do Senhor, segue-me, vem e eu vos farei pescadores de homens. Então todas as vezes que nós somos pescados por Cristo, todas as vezes que tornamos peixes de Cristo, Ele nos faz pescadores de homens. O movimento sempre é de uma permuta de dons, é uma via de mão dupla. O Senhor nos chama, o Senhor nos ama, o Senhor quer que cada um fique próximo dEle, mas ao mesmo tempo isso daí não é para nossa vanglória, mas é para que outras pessoas também sejam salvas pelo Senhor. Então lembre hoje das pessoas que foram rede na sua vida, que te capturaram, que te iscaram para o Senhor. Cada um de nós hoje podemos fazer memória da avó, do pai, da mãe, do tio, do padrinho, da catequista, do padre, da freira, do irmão de comunidade, daquela pessoa que foi rede de Cristo para nos pescar para o Senhor. E o advérbio que encontramos no texto é um advérbio de intensidade. Eles deixaram imediatamente e seguiram a Cristo. Como eu dizia no início da pregação, muitas vezes somos trambiqueiros com o Senhor. Eu citei alguns exemplos de manhã, e eu quero perguntar a vocês se eu posso citar agora na missa da noite. Posso? Bom, a nossa meta no caminho de conversão é a vida em Cristo. E a vida em Cristo é mediada pela igreja. A rede estava na barca de Pedro. Pedro, o primeiro papa da igreja, a pedra que Cristo escolheu para edificar a sua igreja. A igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Mas nós sempre colocamos algum pretexto no convite que Jesus nos faz.
Então, de repente, convidamos uma pessoa. Ah, padre, mas eu sou tão tímido, se o senhor me conhecesse, se o senhor está chegando aqui na paróquia porque o senhor não me conhece. Eu tenho vergonha de ler, eu tenho vergonha de falar. Padre do céu, não dou conta. Outros dizem assim: ah, minha vida é tão corrida, eu trabalho, eu estudo, eu estou preparando para concurso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, eu não tenho tempo. Outros vão dizer assim: ah, padre, eu vou pensar, depois eu te dou uma resposta. E se o padre fosse esperar em pé, coitado, nunca mais volta. E de repente, outros são categóricos, dizem: não. É ou não é assim que acontece? É. E a palavra de Deus nos disse que a partir do momento que eles receberam o chamado de Jesus, eles deixaram imediatamente as suas redes. O outro exemplo que eu citei: vamos deixar de cozinhar o galo. Já cozinharam o galo? Já fizeram um galo para comer? Demora, minha gente, demora. Aí lá no quintal faz o fogueireiro, né? Para não precisar de usar do gás. A panela depois, se brincar, tem que jogar fora, de tão preta que fica. Porque o galo ficou lá 6 horas cozinhando e ainda vai comer, o galo estava duro. Não podemos mais perder tempo com as coisas de Deus. Já estamos tão habituados a perder tempo com as coisas do mundo, e de repente isso daí também é transferido para a vida da fé. Não podemos mais perder tempo, o convite é agora, o tempo já se cumpriu. O Evangelho começou dizendo: o tempo já se completou. Então o chamado de Deus para você é agora. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, Deus está te chamando agora, não perca mais tempo, não perca, não perca, a palavra está nos exortando, e um irmão pode ajudar o outro a dar saculejada e falar: sai do seu comodismo, da sua zona de conforto, e vamos servir ao Senhor, vamos caminhar com Ele, vamos chegar à nossa meta, a vida em Cristo. Agora, olha o que acontece com os outros dois que Jesus chamou. Vamos lá? Versículo 19 e 20. Vamos ler juntos? Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Então eles estavam na barca, fazendo o quê? Consertando as redes. Se eles estavam consertando as redes, o que havia acontecido com a rede? Estragou? Se rompeu? Então, de acordo com os santos padres, a rede rompida significa a lei e os profetas, que haviam sido rompidos pelo povo judeu, que não permanecia fiel àquela aliança, não acolheram Jesus como Messias. Então, Jesus vem para derramar o seu sangue no alto da cruz e consertar a rede. Esta rede que se tornou hoje a rede da igreja, que capturam todos e os levam a quem? A Cristo. A rede da igreja. Mas para que eu faça esta experiência na igreja, porque o nosso desafio hoje é de querer ter uma fé autônoma. Ah, padre, eu rezo lá na minha casa, já está ótimo. Ah, padre, de vez em quando eu vejo a missa na televisão, está ótimo. Ah, padre, eu acredito em Deus, eu não gosto de religião, eu não gosto de igreja, mas eu sou uma pessoa boa, eu acredito em Deus e está tudo resolvido. Se tivesse tudo resolvido, não teria a necessidade de Jesus instituir uma igreja edificada em Pedro.
uma igreja edificada nos apóstolos, os 4 apóstolos de hoje, as 4 pedras, os baluartes que sustentam a igreja de Jesus Cristo. Então, a mediação da vocação, da pesca de Jesus, passa pela via da igreja. Passa pela via da igreja. Zebedeu era o pai de João e Tiago. Então, provavelmente, eles aprenderam a pescar com o pai. Por que o Evangelho cita o pai de Tiago e de João? Porque o nosso vínculo familiar pode ser um empecilho no seguimento a Jesus. Ah, padre, eu não vou na igreja, não, porque meu marido não gosta. Ah, padre, eu não vou ajudar, não, porque meu pai e minha mãe não vão à igreja. Hoje aqui tem muitos jovens na missa, e muitos de vocês jovens correm o risco de não ouvir a voz de Jesus, e de não fazer a vontade dele, porque estão mamando na teta da cabritinha do papai e da mamãe. Chega uma hora que precisa ouvir mais a voz de Jesus do que a voz do pai e da mãe, porque pode ser que a voz de Jesus contraponha com a vontade do seu pai e da sua mãe, mas se contrapor, fique com a voz de Jesus, porque pai e mãe também pode errar, Jesus não erra. Jesus não erra. Então, o vínculo familiar não pode ser um empecilho. Eu não posso deixar de fazer a vontade de Deus por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, da minha filha. Não, porque a partir do momento que eu me disponho a fazer o caminho, o itinerário da vocação, eu encontro uma família. A igreja é a grande família de Deus. A igreja é a grande família de Deus. O padre, quando toma a decisão de sair da sua família, ir para o seminário, se preparar, receber a ordenação e depois assumir uma missão pastoral, ele deixa a sua família biológica e assume uma nova família, que é a igreja. Não desconsidera o pai e a mãe, até meu pai e minha mãe estão aqui, né? Não desconsidera, mas alarga. E a prioridade já não se torna mais a família biológica, mas a família de Jesus, que é a igreja. Então, o convite que Jesus nos faz hoje, vem e segue. Tome a decisão de caminhar com o Senhor, porque você não se arrependerá, e Ele fará grandes coisas em seu favor. E agora eu gostaria de fazer uma provocação a vocês para encerrar essa pregação. Pense quantas pessoas que estão lá fora, esperando o sim que você vai dar a Jesus, para que elas sejam pescadas pelo Senhor. Pense no número de pessoas que estão lá fora, e que esperam o seu sim a Jesus, porque será através do seu testemunho que elas serão pescadas, capturadas por Jesus. Pense nisso, que seja uma provocação para a nossa metanoia, para a mudança de mentalidade, para a conversão que o Senhor pretende que cada um se arrisque na aventura do caminho, no itinerário da aventura de amor. Então vamos encerrar esta homilia rezando. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos, a pensar na sua vida, nos empecilhos que você tem no caminho, de repente nas dificuldades que você enfrenta dentro da sua casa, que te impede de ouvir a voz de Jesus, que te impede de dizer o seu sim. Nós viemos aqui para isso, para ouvir a palavra, para deixar que ela nos transforme, para fazer a experiência do amor de Jesus que vai te transformar.
não temas, eu estou contigo. Assim diz o Senhor. Fale da sua barca, fala das suas redes. Pode ser que algumas delas estão rompidas, mas reitere a Jesus o desejo de servi-lo, de amá-lo, de doar a sua vida inteiramente na presença dEle. Esse Deus que derramou o sangue no alto da cruz, que nos amou por inteiro, que nos salvou de todo o nosso pecado. Já beirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos, a sorrir, meu Senhor. pronunciastes meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, meu Senhor. buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro e nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhastes nos olhos, a sorrir, meu Senhor. pronunciastes meu nome